Boa noite e a paz do Senhor Jesus esteja com todos. Mais uma vez vamos dar início à nossa reunião. Vamos meditar na palavra de Deus e posteriormente vamos estar orando conforme a orientação do Espírito Santo. Amém? Então eu convido a todos a abrirem a palavra de Deus, Efésios capítulo 2, versículos 4 ao 10, que diz assim: Mas Deus, que é rico em misericórdia, pelo imenso amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos pecados, deu-nos vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza de sua graça, pela sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se orgulhe, mas fomos feitos por Ele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, previamente preparadas por Deus para que andássemos nelas. Amém. Vamos orar. Pai Celeste, Deus Altíssimo, mais uma vez te agradecemos por esse momento que o Senhor nos concede para estarmos meditando na Tua Palavra e posteriormente estarmos orando conforme o Senhor tem nos dirigido. Pedimos a unção do Teu Santo Espírito para que possamos realmente estar atentos a tudo aquilo que o Senhor quer ministrar no nosso coração. Nós te pedimos e te agradecemos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Nesse texto que nós lemos, leva-nos a uma questão, a gratidão. A gratidão é uma característica do ser humano muito divulgada, muito cobrada, mas pouquíssimas vezes praticada, principalmente neste mundo que atualmente nós vivemos. É fato que essa característica não é exclusiva do ser humano, pois a vemos em algumas espécies de animais. Pois já vocês devem ter visto alguma reportagem a respeito de animais, né, que são separados dos seus cuidadores e depois, mesmo passando algum tempo de separação desse cuidador, aqueles que o fazem evidentemente com amor e dedicação, então nós vemos a demonstração de alegria do reencontro entre esse animal e o seu cuidador. Mas no ser humano, uma atitude muito esquecida, como eu comentei, infelizmente. Mas quando nós nos referimos à gratidão do cristão, essa deve ser muito mais criteriosa, ela deve ser real, verdadeira e, acima de tudo, movida pela ação do Espírito Santo, que nele, no cristão, habita, levando a ter a gratidão, então, genuína e sincera. E nesse sentido também podemos falar sobre o amor, o verdadeiro amor, que também é movido pelo Espírito Santo. Como a gente pode ler lá na primeira carta de João, capítulo 4, versículo 15 ao 16, que diz assim: Todo aquele que confessa que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. E conhecemos o amor que Deus tem por nós, que cremos nesse amor. Deus é amor. Quem permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Nesse sentido, então, eu gostaria de meditar com os irmãos a respeito de um tema: servindo a Deus com amor e gratidão. Servir a Deus com gratidão e amor significa fazer tudo com zelo e dedicação, não como uma obrigação, mas como uma resposta à graça recebida, compreendendo qual grande e maravilhoso foi o plano de Deus para a salvação e justificação do pecador. Fato que, como sabemos, nada fizemos para merecê-lo e nada poderíamos fazer para o nosso livramento da morte eterna. Assim, cabendo ao cristão conscientemente
o servir a Deus como uma forma de adoração, mas com os propósitos definidos, evidentemente, pelo Espírito Santo. Amém? Então, essa postura deve ser manifestada em todo cristão, não apenas em algumas atividades na igreja, mas também em todas as áreas da vida, como no trabalho, na escola ou em qualquer outra atividade social e também dentro do lar. Ou seja, em tudo seja glorificado o nome do nosso Senhor. E glorificar a Deus significa exaltá-lo, honrá-lo e dar-lhe o primeiro lugar em sua vida, ou seja, o lugar de maior importância em tudo o que vier a realizar. Isso inclui o reconhecimento dos atributos que só a Deus pertencem, ou seja, a onisciência, poder, santidade e o verdadeiro amor, como nós lemos. E assim, todo cristão deve viver refletindo o caráter e a grandeza do Senhor Jesus Cristo, e isso em todo tempo e em todo lugar. Amém? O nosso glorificar, então, a Deus deve ser expressado, em primeiro lugar, com palavras, considerando tudo aquilo que temos aprendido sobre o nosso Senhor Jesus e do seu Evangelho, declarando sobre a sua santidade, fidelidade, amor, sobre o seu cuidado para conosco e a paz que só o Senhor Jesus pode nos dar. O nosso glorificar a Deus também deve ser expressado em ações, ou seja, vivermos realmente de acordo com os princípios bíblicos e servindo em obediência à palavra de Deus, e isso na sua íntegra. Deus deve ser o centro dos pensamentos e da nossa existência, fazendo tudo com dedicação, pois o fazemos para a glória de Deus e não para agradar a homens ou a nós mesmos, né? Para satisfazer o nosso ego. Então, glorificamos a Deus quando refletimos o Senhor Jesus em tudo que realmente realizarmos. Ou seja, em tudo devemos refletir o caráter de Jesus, o amor do Senhor, a bondade, a sua misericórdia, para que outros possam ver, através de nós, a grandeza do Senhor Jesus e também, então, mostrando através das nossas ações e atitudes diárias, e isso, como eu disse, em qualquer lugar. Glorificamos ao Senhor na nossa adoração espontânea, demonstrando nossa reverência e o reconhecimento da soberania de Deus. E isso, evidentemente, com sinceridade, com consciente gratidão. Então precisamos entender que servir a Deus com amor e gratidão é um processo de transformação diária da nossa natureza humana. Conforme já meditamos por diversas vezes lá na segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, no versículo 15 ao 18, que diz: pois tudo é para o vosso benefício, para que a graça multiplicada por causa de muitos faça transbordar as ações de graças para a glória de Deus. Por isso, não nos desanimamos. Ainda que o nosso exterior esteja se desgastando, o nosso interior está sendo renovado todos os dias, pois nossa tribulação, leve e passageira, produz para nós uma glória incomparável, de valor eterno, pois não fixamos o olhar nas coisas visíveis, mas naquelas que não se veem, pois as visíveis são temporárias, ao passo que as que não se veem são eternas. Então, onde vemos que a nossa transformação não depende das circunstâncias ao nosso redor, mas sobre o guiar constante do Espírito Santo. Servimos a Deus com amor e gratidão, quando
compreendermos as palavras do apóstolo Paulo quando ele fala lá em Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Portanto, não sou mais eu que vive, mas é Cristo que vive em mim. E essa vida que vivo agora no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Esse versículo descreve a essência da vida cristã, ou seja, uma entrega total a Deus, onde o eu morreu, onde o nosso eu foi substituído por Jesus vivendo em nós, resultando em uma identidade e uma nova identidade e propósitos novos. E isso não vem de nós mesmos, é pela fé. Então, essa nova identidade não é mais centrada em nós mesmos, mas em Jesus Cristo. Morrendo para o velho eu, crucificando o ego, os vícios, mesmo aqueles vícios escondidos, né, que já meditamos sobre isso, e padrões não mais condizentes com a palavra de Deus. A motivação da nossa gratidão deve estar baseada na palavra de Deus e não por ambição ou interesse pessoal. E por esse motivo, o amor e a gratidão nos leva a servirmos espontaneamente. Nesse assunto já meditamos, e isso também deve ser feito sem medir esforços. É fato que o servir a Deus com amor e gratidão se estende ao serviço ao nosso próximo, tratando cada irmão com respeito e cuidando, pois servir ao outro é uma forma de servir a Deus. Mas, pelo que eu entendo, o servir ao próximo também deve ser realizado no guiar do Espírito Santo, pois corremos o risco de fazê-lo de acordo com o que vemos ou de acordo com o que sentimos, e assim não sendo o propósito e a misericórdia de Deus operando. É muito importante que tudo que realizamos seja de forma dedicada e com compreensão, e a intenção seja correta, conforme a vontade de Deus, e assim, e somente assim, nós estaremos glorificando o santo nome do Senhor. Precisamos agir com consciência, com fidelidade e responsabilidade frente à palavra de Deus que nos é ensinada. Não podemos ser negligentes ao que temos recebido, ao que temos aprendido pela ação do Espírito Santo em nossas vidas. Pois, se o fizermos com negligência, não estaremos sendo agradáveis ao Senhor. Quando o nosso servir a Deus é realizado com amor e gratidão, somos fortalecidos no nosso relacionamento com o Senhor Jesus Cristo. E assim somos abençoados e agraciados com tudo aquilo que realmente precisamos para o nosso viver. Sendo assim, todo aquele que reconhece a Jesus como Senhor e Salvador são chamados para servir a Deus. Servir é uma atitude que expressa humildade e reconhecimento das características de Jesus e por isso agradam a Deus. Servir é um ato do verdadeiro amor, do fruto do Espírito Santo, como nós já lemos várias vezes lá em Gálatas capítulo 5, versículos 22 e 23. Versículos bastante conhecidos. O servir com amor e gratidão pelo reconhecimento de quem é Jesus e a quem então servirmos. Isso nos leva a servi-lo também com compaixão e sem escolher o que fazer, mas consciente que o Espírito Santo que nos capacita e então a escolha é dele, não nossa. Servindo assim, a felicidade e a alegria vêm pelo servir e não por ser servido.
um princípio oposto ao pensamento deste mundo no qual vivemos. Fato que somos exortados a este respeito pelo apóstolo Paulo, lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 13 ao 16, quando ele diz: Irmãos, fostes chamados para a liberdade, mas não useis da liberdade como pretexto para a carne. Antes, sede servos um dos outros pelo amor. Pois toda a lei se resume numa só ordenança, a saber, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Mas se mordeis e devorais uns aos outros, cuidado para não vos destruídes mutuamente. Mas eu afirmo, andai pelo Espírito e nunca satisfareis os desejos da carne. Então, imagine como deve ser o servir a Deus, com amor e gratidão. E a pergunta que devemos fazer a nós mesmos é: como estamos servindo ao Senhor? O apóstolo Paulo novamente nos exorta quanto ao nosso amor, lá em Romanos capítulo 12, versículos 9 ao 11, quando ele diz: o amor seja sem fingimento, odiai o mal e apegai-vos ao bem. Animai-vos de coração uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Não sejais descuidados no zelo, sede fervorosos no espírito, servi ao Senhor. Paulo, ele não se aprofundou num comentário que fez a respeito de Apolo, e nem eu vou fazer, evidentemente. Mas na exortação final do capítulo, do texto, lá em 1 Coríntios, capítulo 16, 12 a 14, quando Paulo diz assim: quanto ao irmão Apolo, pedi-lhe muito que fosse até vós com os irmãos, mas ele não quis ir de algum modo. Irá, porém, quando tiver oportunidade. Vigiai, permanecei firmes na fé, portai-vos corajosamente, sedes fortes, fazei tudo com amor. Então, como eu disse, o que eu quero frisar é o finalzinho desse texto. Vigiai, permanecei firmes na fé, portai-vos corajosamente, sedes fortes, fazei tudo com amor. Servir a Deus com amor e gratidão, pois essa postura se manifesta também nas atividades, como já me referi, em todas as áreas da nossa vida, no trabalho, escola, no nosso próprio lar e em outras qualquer interação social que nós estamos fazendo, mas sempre refletindo a glória de Deus e assim levando aqueles que não conhecem a Jesus como Senhor e Salvador vir a conhecê-lo dessa forma como temos aprendido na palavra de Deus. Então façamos todas as tarefas do nosso dia a dia como se fossem para o Senhor, sendo a motivação por trás de cada uma dessas ações o ser guiado pelo Espírito Santo. Amém? Então, para terminar e também começarmos a orar, eu queria ler com os irmãos o Salmo 100, que diz assim: celebrai com júbilo ao Senhor todos os habitantes da terra. Cultuai o Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele um cântico. Sabei que o Senhor é Deus, pois Ele é quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho que Ele pastoreia. Então, entrai pelas suas portas com ação de graças e em seus átrios com louvor. Rendei-lhe graças e bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom, seu amor dura para sempre e sua fidelidade de geração em geração. É esse Deus bom em todo o tempo, fiel, a quem devemos o nosso servir com gratidão e amor. Amém? Eu espero que Deus tenha falado ao teu coração e, nesse sentido, eu convido a todos que estão nos ouvindo, meditando nesta palavra, a orar por nós mesmos e por uma igreja em todo o mundo que sirva ao Senhor Jesus Cristo, mas com amor e gratidão. Amém? Então vamos orar em nome do Senhor Jesus Cristo.